Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, o podcast que coloca publicidade, propaganda e marketing no centro da discussão. Eu sou Júnia Martins e está começando mais um episódio do CZ Talks. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante para o nosso mercado. Como é a demanda de publicitários, essa entrada de publicitários no mercado de trabalho e como está sendo recebido também pelas agências. Eu convidei uma pessoa especialista e especial nessa área também. Vou apresentá-lo para vocês. Ele é especialista em recrutamento para o mercado publicitário e da comunicação, com mais de 18 anos de experiência em marketing e redação criativa. Há 9 anos ele se tornou headhunter, recrutando mais de 1.000 profissionais para agências, empresas e startups no Brasil, sempre com muito foco em avaliação técnica rigorosa. Hoje ele é fundador do grupo Olha a Vaga, um dos maiores bancos de talento do mercado publicitário, com mais de 17 mil profissionais. Além disso, ele tem auxiliado mais de 500 profissionais em suas carreiras por meio de consultoria personalizada. Seja muito bem-vindo, Alex. Olá, Júnia. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Alex, durante a sua evolução no mercado publicitário, esse desenvolvimento, quais foram as principais mudanças que você notou dos antigos estudantes para os novos, do mercado em si, nessa recepção de novos colaboradores? Como tem sido? Bom, quando eu comecei no mercado, bastava, por exemplo, na área criativa, ter um bom portfólio. Já contava bastante. As habilidades técnicas elas eram muito mais desejadas do que hoje. Hoje não basta só você ser bom tecnicamente, você precisa também ter outras skills, soft skills, Então o seu lado comportamental está contando cada vez mais hoje. Além disso, no técnico, você ser um pouco mais generalista. Estamos falando de uma era de dados. Então, hoje, um profissional que não entende, não consegue avaliar dados para desenvolver um bom trabalho, ele acaba ficando ali para trás, né? Sim, exatamente. E como está o mercado de agência? Como você vê as agências recebendo esses colaboradores? A própria agência busca esses hard e soft skills? Ou como que tem sido? Bom, as pessoas, as agências como um todo, elas querem cada vez mais profissionais qualificados. Porém, a gente vem percebendo uma nova geração um pouco mais atrasada aí com o entendimento da onde vai o mercado. E não só tecnicamente falando. Se for falar só tecnicamente, por exemplo, a gente conversa com candidatos que não sabem ligar o computador, que só vivem no celular, que fazem tudo pelo celular, não sabem mexer no Excel, não sabem mexer no Word, não sabem mexer nessas ferramentas que na minha época ou antigamente era mais usada, e ajudava muito. Então são profissionais que têm um pouco de dificuldade com essas ferramentas de trabalho. Sobre comportamental é a mesma coisa. Depois da pandemia, muita coisa mudou. Então, as pessoas hoje, quando falam, tem que trabalhar 2 dias presenciais. Ah, não, eu não quero. Ou que querem ter vários trabalhos em conjunto. A gente identifica muito isso no nosso recrutamento. A pessoa trabalha, está fixa, a gente abre uma vaga remota, ela se candidata. E aí, quando a gente questiona, mas e aí, o que você quer? Ah, não, trabalho remoto aqui, mas eu tenho tempo livre, então eu posso trabalhar em outro lugar. Não, não pode. Você precisa trabalhar somente num lugar. Não é porque você é remoto que você pode ter vários fixos. Não é freela. Então, a gente identifica hoje uma mudança muito de comportamental relacionado ao que as pessoas buscam no trabalho. Como é a relação delas ao trabalho. Esse comprometimento tem diminuído bastante. Interessante. E esse é uma das grandes dores, dos empresários e das empresas ao receber essas pessoas, porque elas saem muito rápido, elas não constroem, não fixam as suas estacas ali, não pensam mais em construir carreira. Isso também tem mudado muito, Quando a gente fala, então, desses perfis mudando o tempo inteiro, o que você acredita que as empresas podem fazer para acolher e receber esses colaboradores? Ou você vê que é diferente? Não, essas pessoas precisam se adaptar às empresas. Eu acredito que as duas partes precisam se alinhar.
né? Eu também vejo muita agência de publicidade que não tem uma cultura bem implementada, não faz um onboard bem feito, contrata a pessoa para fazer uma tarefa, daqui a pouco está colocando 2, 3 a mais nela. Então, precisa ter um alinhamento de ambas as partes. Hoje, o mercado publicitário, pelo menos 90% é uma contratação PJ. Então, a partir do momento que é PJ, os profissionais também entendem que eles podem ter mais flexibilidade, que eles não precisam ser cobrados no formato CLT. Claro, as leis estão vindo para mudar tudo isso. O PJ, sim, é um colaborador, né? Ele tem que ser tratado como colaborador, entender que aquela empresa, sim, né, é o contratante dele. Mas ainda existe um pouco essa discrepância. Então, de um lado, as agências precisam fazer uma imersão melhor, porque a agência de publicidade é sempre correria, é sempre tudo para ontem, os jobs estão ali no gargalo e a pessoa entra já tendo que apagar incêndio. E não é o correto, precisa de uma imersão. A gente vê muitas vezes o cliente falou, faz uma semana que a pessoa entrou e não está performando. Mas e aí? Você deu treinamento, você explicou, ela conseguiu entender melhor as dores daquele cliente, né? Não, ela já tem que chegar entregando resultado, e não é dessa forma. E isso frustra a pessoa do outro lado, porque ela já fica desmotivada muito rápido, né? Então é um problema. Que interessante. E como começou a Olha Vaga? Eu acho que é uma pergunta interessante porque eu não conheço, vejo outras empresas, né, fazendo esse tipo de serviço, porém é muito amplo e você nichou bastante. Como começou? Por que começou? Quais foram as dores que você sentiu nesse sentido? Perfeito. Como eu venho do mercado publicitário, né, venho da redação publicitária de grandes agências, eu acabei conhecendo muitos profissionais. Em 2014, estava lá numa grande agência, pensando para Cannes, Copa do Mundo no Brasil, aquela loucura. E sempre vinha algum amigo perguntando, você conhece um atendimento? Você conhece um planejamento? Você conhece um mídia? Conhece um diretor de arte? Né? E eu sempre tenho muitos contatos e falava, fala com esse cara aqui, esse pode te ajudar, essa pessoa é uma ótima profissional, já trabalhei com ela. Mas os pedidos estavam tão insanos que na época eu falei, olha pessoal, eu vou criar um grupo no WhatsApp. Então tudo começou no WhatsApp. Vou criar um grupo no WhatsApp, vou colocar todos os amigos publicitários aqui. Então se vocês tiverem vagas, vocês colocam no grupo. E aí já veio, olha a vaga logo de cara. Nisso, o WhatsApp, né, hoje ele tem um limite maior, mais de 1.000 pessoas, mas na época era 256, 257. Lotou. Muito rápido. Eu lembro que, assim, poucos meses, 2, 3 meses, já tinha 50 grupos. Nossa. E eu, muito organizado, né, sempre fui, eu comecei a dividir os grupos. Então, olha, vai ser um grupo de atendimento júnior, pleno e sênior. Um de diretor de arte júnior, pleno e sênior. Grupo só de diretoria. Grupo só de planejamento. Grupo só de mídia. Comecei e por senioridade. Nisso, estourou. Que legal. Então a gente começou a ter muitos profissionais divulgando vagas lá dentro. Nisso eu só era mais uma pessoa ali participando, fazendo a curadoria de vagas, até que eu comecei a receber muita mensagem de donos ou diretores dizendo: Alex, o grupo é muito legal. A gente põe uma vaga lá, vem milhares de candidatos, mas vem muita gente. Então demora para a gente fazer a triagem. Você já não consegue fazer um filtro, entregar ali alguma coisa? Aí eu identifiquei uma oportunidade de negócio. Legal. Porque, não desvalorizando os RHs, a gente é amigo dos RHs, mas eles têm muitas tarefas. E eles não trabalham exatamente no operacional de uma agência. Então, quando eu percebi que o olhar técnico fazia total diferença para entregar os profissionais mais qualificados para aquela vaga, foi aí que eu transformei numa empresa de recrutamento. Que legal. A partir disso, então, como que você começou a identificar, porque analisando o seu perfil e um pouco da nossa conversa, você traz muito a questão de olhar para uma agência que seja boa e a sua preocupação em trazer colaboradores para agências boas, vejo muito isso em você, e também a respeito de salário, pela busca de igualdade salarial. Como isso tem funcionado? Bom, eu costumo dizer que fechar vaga é um casamento. Tem que ser bom para os dois lados. Sim. Não pode ser só bom para o candidato, não só
Tem que ser realmente um casamento para ser duradouro, né? A gente odeia fazer recrutamento de profissionais que não vão ficar ou pinga-pinga, tá? Aham. Mas é óbvio que a gente também olha os dois cenários. Do mesmo jeito que a gente entende que tem profissionais que têm uma índole duvidosa, que são mau caráteres, que, enfim, Aham. podemos nomear de várias coisas, mas não entregam mesmo, Sim, sim. né? Também do outro lado a ponta da empresa. Aquelas agências mais tóxicas, aquelas agências que, enfim, causam burnouts, que abusam da pessoa, Aham. né? Falando de salários, o nosso mercado é o mais bagunçado de todos nisso. Não existe hoje uma tabela salarial organizada. A gente vem lutando para montar, mas nenhuma agência ela segue um padrão. Tem clientes, por exemplo, do mesmo tamanho, do mesmo faturamento, com a mesma quantidade de colaboradores, e eles pagam diferenças de 3 mil para cargos iguais. Diferença de 3 mil. Uau. Exatamente. Então você fala, qual que é a regra, né? Aham. Ontem, inclusive, eu me deparei com um post no LinkedIn de uma vaga de diretor de criação, coordenar pessoas, fazer várias funções de diretoria por 7 a 8 mil reais. Gente, é brincadeira, né? Não tem uma diretoria, uma vaga de diretor de arte pleno, Sim. né? Claro, regiões mudam os salários, a capital, né, de São Paulo acaba tendo um salário muito maior do que, por exemplo, uma agência de João Pessoa, Sim. né? Sim. Então, organizar essa parte salarial do nosso mercado é um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje e vem trabalhando cada vez mais para tentar chegar numa tabela real do mercado, né? E a Aham. agência já sabia, vou abrir uma vaga, eu sou de qual região, qual é o meu tamanho, o salário é esse. Que legal. E você ajuda essas agências, dá esse tipo de direcionamento para as agências do tipo, olha, seu salário ele tá muito fora, ou ele tá muito acima, enfim. Você faz Sim, esse papel também? sim, como empresa de recrutamento, a gente busca ser consultivo para os nossos clientes. Porque, de novo, é um casamento. Aham. Então, poxa, você quer um profissional assim? O que você consegue melhorar para ter esse profissional? Não, Legal. nada. Então, é esse tipo de profissional. Existe também um problema muito de entender senioridade. Sim. Isso não é muito claro, de Não é fato. muito claro. A gente tem uma regra aqui. Por exemplo, assistente, a gente considera até 3 anos de experiência, contando no estágio. Uhum. Júnior, de 3 a 5 anos de experiência na função. Pleno, de 6 anos a 9 anos de experiência na função. E sênior, a partir de 10 anos na função. Perfeito. Cargos de liderança, você tem que ter experiência na função, né? Aham. Então não adianta. Às vezes a gente abre uma vaga de diretoria. Vem gente que acabou de se formar. Você fala, meu amigo. Né? Entusiasta da área. Aonde na faculdade você acha que você vai sair já para ganhar 30 mil reais? Sim. Né? Aham. Então não existe muito isso, né? E aí a gente pode trazer a base da base, né, Júnia? A gente vê hoje que as faculdades não preparam os profissionais para o mercado de trabalho. Sim. Eles saem totalmente despreparados. A compensação, a gente não tem hoje, dentro da maioria das agências, um plano de carreira, Aham. né? Onde, olha, você vai entrar, você vai crescer, você vai se desenvolver assim. Então, o nosso mercado hoje, o publicitário, é um dos mais atrasados que eu vejo perante aos demais que existem por aí, tá? E também a gente tem uma grande, não vou dizer nem culpa, mas nós temos, o nosso mercado, ele muda constantemente. Agências e comunicação como um todo tem uma grande mudança de forma muito rápida. Então a gente tem que mudar e se adaptar, mudar e se adaptar, mudar e se adaptar. E nesse processo todo existem algumas etapas que ficam para trás. Um dos pontos que eu vejo muito no LinkedIn, eu sou fã do LinkedIn, eu adoro, o LinkedIn é minha rede social preferida, não só agências, e aí eu vou abrir um pouquinho o mercado nosso, são empresas que querem contratar um profissional pelo salário lá de 2 mil reais e a pessoa tem que se fazer social media, criar arte, criar texto, fazer post, comentar. Você vê isso muito das empresas também? Como é recebido tanto pelas empresas versus os colaboradores que chegam para vocês? É o famoso generalista, né? Sim.
Olha, a gente encontra esses talentos. É lógico que o salário não pode ser de R$ 2.000, né? Aí é uma questão ruim. Mas a gente vê muito profissional hoje generalista. E que não é um problema ser generalista. Aham. Só você tem que entender qual que é a sua maior entrega, senão você vira um pato, não sabe nadar bem, não sabe voar bem, não sabe fazer nada bem, Sim. né? Então, poxa, eu sou um produtor de conteúdo, mas eu sei fazer um pouquinho de direção de arte, eu sei fazer um pouco de videomaker, eu tenho umas outras entregas além do texto. Legal, Sim. ponto para você, né? E as empresas hoje, elas tentam enxugar, né? Os departamentos de marketing são ali muito enxutos. Sim. Então é importante que a pessoa entenda de dados, entenda de trade, entenda de redação, entenda de tudo um pouco. Aham. Mas eu enxergo assim, não para operar, mas sim, por exemplo, para controlar uma agência. Olha, a agência vai te entregar um material. Você entende de tudo um pouco para validar aquele Sim, material? excelente. Aí sim. Perfeito. Porque você sabe brifar, você sabe olhar e melhorar determinados pontos. Exato. Direcionar. Não para fazer tudo. Não existe. Quem Aham. faz tudo, tenta fazer tudo, não entrega nada. Perfeito. Né? Exatamente isso. E a gente precisa ter esse profissional na outra ponta. Isso é uma dor das agências, de a hora que no momento que chega um cliente pra gente, aonde nós temos esse ponto focal dentro do cliente, e essa pessoa não tem experiência nenhuma com marketing, quem sofre é a agência. Porque a responsabilidade, a culpa é da agência. A agência não entrega, a agência não faz, a agência é isso. Mas muitas das vezes o desafio está ali na ponta, onde a própria empresa, né, o empresário, não tem essa pessoa ali para dar esse suporte. Que interessante. E quando a gente fala de inteligência artificial, já tem refletido dentro do seu negócio, dentro dos colaboradores? Como tem sido isso? A gente já recebe algumas demandas, né, para algumas áreas, por exemplo, direção de arte, onde é importante a pessoa conhecer ali Midjourney, entre outras ferramentas de visual, de inteligência artificial, para acelerar o processo de entrega. Legal. Né? Aí é legal, porque a pessoa ela une o conhecimento que ela já tem, técnico, né? O Photoshop tem inteligência artificial Sim, hoje, né? Então já melhorou que é ótimo, muito. inclusive. Né? Antes, recortar um céu era um parto, recortar uma pessoa era um parto. Sim. Né? Então já as pessoas hoje, se elas não entenderem que a inteligência artificial é uma ferramenta de auxílio para facilitar a sua vida, deixar mais rápido o seu trabalho, onde você se torna uma cabeça mais pensante do que operacional, você vai perder para outros profissionais, você vai perder espaço. Perfeito. Então a inteligência artificial é muito importante hoje você entender, né? O que é que ela faz? O que ela melhora? O que ela ajuda? Não jogar na mão dela. Sim. Às vezes a gente vê algumas coisas e você fala, meu Deus do céu, a pessoa está jogando tudo na mão da inteligência artificial, o que ela entrega tá tudo certo, e não tem esse olhar mais técnico de falar, calma aí, beleza, resolveu um pouquinho, mas deixa daqui, tem que melhorar ali, daqui eu vou para lá. Então já é um pedido de algumas agências, sim. Legal. Tá? Então é importante ter esse domínio com certeza, tá? Eu queria resgatar um pontinho antes, se possível, quando a gente estava falando do marketing. Sim. É comum o mercado publicitário se revoltar com as agências por causa do excesso de trabalho. De varar à noite, né, final de semana e tal. Mas será que a culpa é só das agências? Eu voto que não. Exato. Eu vejo que precisa de uma reeducação muito para os clientes. Concordo. Né? De, poxa, você, empresa de marketing, você recebeu aquele projeto 10 horas da manhã, só que você está resolvendo 1000 outras coisas, eu entendo, claro, né? E aí você retorna para a agência 6 horas da tarde dizendo que não tá bom e que é para fazer mais opção para entregar no outro dia. De manhã. Você está fazendo o seu parceiro, não pode ser tratado como fornecedor. Seu parceiro de negócios trabalhar muito mais. Concordo. Eu virei cliente. Hoje eu tenho uma agência que faz as minhas redes sociais do Grupo Olha Vago. Legal. Eu vejo, estou na correria, tenho 1000 compromissos e tal. Mas eu não posso atrasar com eles. Eu não posso responder 9 horas. Às vezes eu vou ver 9 horas da noite. Sim. Mas eu vou responder de manhã para eles.
Concordo. Eu não vou gerar essa ansiedade neles, 7 horas da noite, onde eles já estão desligando tudo e falar, ai, gente, faz um ajustezinho aqui. Não, dá para esperar. E foi falha de quem? Foi deles ou foi minha? Foi minha, que eles me mandaram de manhã. Eu só consegui ver no final do dia. Sim. Então, eu acho que as empresas também precisam ser reeducadas, porque lá atrás tivemos grandes líderes e nomes da propaganda que era 24/7. Falar, não, a gente faz tudo pelo cliente. E aí eles ficaram um pouco mal acostumados. Sim. Então precisa de uma melhoria nisso, tá? Com Desculpa certeza. ter voltado aqui nesse ponto. Não, eu achei ótimo você tocar nesse ponto, porque uma das frases que está inclusive na nossa parede é: o cliente nem sempre tem razão, mas ele é a razão. E um dos pilares principais daqui da CZ é a entrega com excelência. E a gente entende o que com entrega excelente. Não é entrega em cima da hora, não é entrega de hoje para hoje. Porque aí você corta a criatividade. Ah, eu quero algo criativo, mas você pediu às 9 para o meio-dia? Ninguém é criativo das 9 ao meio-dia. Não tem essa ideia mirabolante, fora da caixa, fora da curva, sensacional que vai surgir isso. Não é assim que funciona. E eu concordo plenamente e eu fico agradecida de você ter falado isso, porque, de fato, o cliente, ele ficou mal acostumado. A gente entende que o mercado está acelerado, a gente entende que existe essa demanda urgente e emergente, mas existe uma coisa chamada organização. Existe uma coisa chamada não. E os nãos, eles precisam ser ditos. É óbvio, nós como agência, a gente diz não com muito carinho. É assim, olha, não vou te entregar agora, mas eu te entrego daqui a 2 horas, a 3 horas. Eu te entrego amanhã no meio-dia. São os nãos negociados. Mas eu entendo perfeitamente. Existia, eu acredito, hoje em dia, pelo menos na CZ, a gente não vê mais isso, tá? Mas aquelas noitadas de pizza nas agências, porque tinha que varar a noite trabalhando. E é uma questão que até é reflexo dos próprios novos pessoas entrando no mercado publicitário, que eles já não querem mais isso. E eles não aceitam mais isso. E aí, tanto o mercado de agência de publicidade tem que entender, quanto os clientes têm que entender. Porque também dentro do cliente, ele já está sofrendo isso com os novos colaboradores dentro dessas empresas. Porque eles já não aceitam trabalhar até mais tarde, entregar aquela planilha que faltou. Então, eu acredito que o nosso mercado tem mudado muito. E a gente tem que parar de fato para olhar e falar, pera, vamos organizar isso aqui direitinho, o que é de fato prioridade, o que não é, o que é mais importante, o que a gente pode remanejar. E muito parte-se da comunicação. O quanto a gente consegue ser parceiro na nossa comunicação para entender que os dois lados querem o mesmo resultado. Nós, como agência, queremos que o cliente se dê bem e tenha resultados financeiros, principalmente, quanto o próprio cliente quer ver a entrega dele sendo perfeita, criativa, e enfim. Então, obrigada, foi de fato importante. Você vê, Alex, nessa questão de perfis, de mudanças, qual dica prática você pode dar para os colaboradores que estão chegando no mercado? Primeiramente, escutativa. Legal. Né? A gente vê muito jovem hoje nas entrevistas que fazemos com eles, que eles não, parece que eles já sabem tudo. Né? E vivemos uma geração de excesso de informação. Sim. Né? Tá tudo na palma da mão, tá tudo muito fácil. Mas, eu costumo dizer, geração Z, aprenda com quem chegou antes de você. Aprenda com quem está lá no começo do alfabeto. Né? Acho que é muito importante o aprendizado. Todo mundo tem que aprender e todo mundo tem o que ensinar. Eu aprendo muito com os jovens, imagina, né? Eles têm outra visão de mundo interessante. Sim. Não são workaholics, que nem a minha geração, já tenho mais de 40. Também. Né? Então, assim, existe um equilíbrio, qualidade de vida é importante, cuidar da saúde é importante, mas eles precisam também escutar com quem está antes, pegar dicas importantes. Sim. Quando a gente encontra um jovem hoje maduro, né, que tem ali uma boa postura, sabe se expressar bem, tem uma boa oratória, tudo isso faz com que esse profissional ele cresça mais rápido dentro do mercado. Sim. Porque ele já tem outra visão, já tem algumas entregas, já está inserido em tecnologias, né? Então, primeira coisa, escuta ativa, escuta para depois falar. Show. Né? Segunda é postura. Né? Não é porque você hoje entrou no mercado trabalhando já dentro da sua casa que é tudo muito jogado.
Sim. Precisa de postura, né? Precisa ter ali, ser sério, entender mesmo o negócio, Perfeito. que vai com essa outra dica que é mergulhe no negócio. Da propaganda, da publicidade, da comunicação como um todo, do marketing digital, mergulha. Não é porque às vezes você tem um Instagram maravilhoso que tem 10 mil seguidores que você entende de marketing digital. São coisas diferentes. Completamente. Então, mergulha no negócio. Quanto mais você entender do negócio, e não o que a faculdade ensina, porque, de novo, a faculdade está ensinando sociologia, filosofia, para um mercado que já mudou completamente. Então, mergulha no negócio que você vai se dar bem. Show, excelente. E dica prática para as agências? Quais dicas você pode dar para receber essas pessoas, ou então o que elas podem melhorar? Bom, primeiramente, entender se aquele escopo da vaga é coerente com a vaga, porque não adianta você pedir 5 pessoas em uma com salário mínimo. Sim. Né? Flexibilidade. As pessoas, elas querem flexibilidade. Você quer cobrar por carga horária ou por resultado? Eu prefiro cobrar por resultado. Excelente. Não adianta a pessoa bater ponto todo dia presencial e não entregar resultado. Flexibilidade é um dos que eles mais querem hoje em dia, né? Os novos profissionais, né? Até os mais antigos, né? Sim. Essa liberdade de você, poxa, tem que resolver um problema pessoal, mas eu volto. Uhum. A partir do momento que você dá flexibilidade, as pessoas se comprometem mais. Sim. Porque elas sempre vão achar que estão devendo. Fala, poxa, quando eu preciso... Né? Então não vou ter problema hoje de esticar até mais tarde. Exato. Não vou ter problema hoje de ir para um presencial porque é uma reunião de negócios super importante para o cliente. Né? Elas também vão ceder. Sim. Então, as empresas precisam ceder mais, dar mais flexibilidade, entender as pessoas, ter um RH atuante de verdade, que conversa, que entende a saúde mental dessas pessoas. Importantíssimo. Tá vindo aí a lei NR1 sobre Sim. saúde mental no trabalho, que começa a ser implementada no dia 26 de maio. Quais agências estão se preparando para isso? A multa chega a R$6.000. Sim. O que as agências estão fazendo para começar a cuidar das pessoas também? As empresas, enfim. Uhum. Então, um colaborador, ele faz parte da família, é um casamento. Sim. Então, um tem que cuidar muito bem do outro. Perfeito. É uma troca que tem que ser justa, né, para os dois lados. E isso acontece de fato. A gente vê aqui, trago o exemplo da CZ, porque é onde a gente está, é na nossa casa. Mas a gente vê muito aqui dentro da CZ essa questão de troca justa. É você, hoje eu preciso, mas daqui a pouco eles precisam de mim e tá tudo certo, tá tudo bem, sabe? É saudável isso. E algo que constrói-se muito na cultura organizacional da empresa, das agências, tanto também no momento em que você constrói uma relação forte, você constrói, diminui a taxa de turnover dentro das empresas. Então, isso é muito importante, de fato. Quando a gente fala de tendências e futuro, o que você imagina para o nosso mercado de tendência e futuro? Óbvio que você já trouxe alguns pontos, como soft skills, enfim, mas quais mais você enxerga? Olha, eu acredito que cada vez mais as agências vão ter squads qualificados dentro daquele nicho de negócio. Então, por exemplo, você atende uma marca de esportes. Qual é o time que cuida da sua marca de esportes? O ideal é que esse time sejam pessoas que praticam esportes. Você tem uma marca de entretenimento. O ideal é que esse time seja aquelas pessoas que vivem assistindo Netflix, entretenimento, e estão ali e conhecem tudo. Então eu vejo uma tendência cada vez mais que a gente chama de Mad Skills. Que são 4 skills hoje, né? Uhum. A gente falou de soft, hard, tem os med e o green. O med skills, ele vai focando no que a pessoa tem de habilidade extraordinária, ou seja, o que ela faz além do trabalho. Legal. Então, ela faz natação, ela adora junk food, ela é uma pessoa que, por exemplo, tem um hobby muito louco de pular de paraquedas. O que ela faz? A partir do momento que você conecta
mad skills dentro de um recrutamento, você consegue direcionar essa pessoa para atender as marcas que fazem sentido para a vida dessa pessoa. Legal. Por exemplo, você vai contratar um vegano para cuidar de uma marca de carnes, Jamais. mas existe. Sim. Porque você na agência tem que atender o que está lá. Sim. Então, se você coloca squads de acordo com mad skills, a chance de entrega, por quê? Essa pessoa já está no ser dela, ela já estuda de graça, ela já mergulha de graça naquele universo. Então é mais fácil ela desenvolver bons trabalhos para aquele caminho. Então é importante. Você vai colocar uma pessoa para fazer campanha de Dia dos Pais se ela não tem pai, se ela é filha de mãe solteira? Que sentimento ela tem para criar uma campanha do Dia dos Pais se ela não teve um pai presente? Sim. Então são vários exemplos que eu não vejo hoje muito aplicado, mas que sim, eu acredito são uma tendência de futuro a partir do momento que você coloca essas pessoas, que você conhece a fundo essa pessoa e conecta com aquela marca que tem totalmente a ver com o propósito, com a história de vida daquela pessoa. Que legal. Você sabe que você comentando isso me veio à mente quando eu fiz parte da área de social media, né? E eu não sou dessa área. Eu já descobri, gente. Eu sou atendimento mesmo, eu sou gestora de contas, eu sou pessoas, eu sou novos negócios, eu sou host de podcast, mas eu não crio conteúdo para as redes sociais, que é um desafio meu para cliente, tá? Porque para mim eu crio de vez em quando na Esther. A Esther me ajuda nisso. E eu sou uma pessoa que eu não comemoro as datas religiosas. Muito por conta da minha própria religião, eu não tenho as datas religiosas como uma data comemorativa, importante, etc. E era um desafio para mim gigantesco. Era uma dor pessoal, de fato. Por quê? Eu tinha que criar lá o dia da Páscoa, o Natal. E aí um cliente queria muito ir para o lado do Cristo, né? De Jesus e etc. E o outro queria, não, era o coelhinho da Páscoa. Aí você ficava, meu Deus do céu, o que eu faço aqui no meio do caminho? Para qual lado eu vou? E isso também quando eu, em outra agência que trabalhei, a questão política. Eu sou uma pessoa apolítica, eu não tenho meio político, eu não sou nenhum lado, enfim, eu não entendo, eu não gosto, não é meu perfil. Também trabalhei num lugar onde a gente falava muito de política, mas é aquela coisa, a gente se adapta ao local. Não que eu não vá fazer, eu faço, mas não com tanta excelência da pessoa que vivencia, que tem o sentimento, que ama. Hoje em dia, por exemplo, estando no lugar onde eu estou, eu faço com aquela paixão, porque eu tô na minha praia, digamos assim, sabe? Me coloca no microfone em frente à câmera que eu resolvo. Mas isso é interessante as pessoas analisarem. E muito também se dá do colaborador fala, nossa, eu tô sofrendo, essa empresa é muito ruim. E às vezes não é que a empresa é ruim, é que você não está na posição correta para o seu perfil, para o seu jeito, para o seu gosto, enfim. Isso você vê também? Vejo muito, vejo muito. Muita gente precisa trabalhar. Sim. E aí entra para trabalhar no que aparece. Mas ela vai sair rápido. Tanto que, às vezes, né, a gente tem cliente que julga muito. Ah, mas essa pessoa ela ficou 3 meses em um lugar, 6 meses em outro, 5 meses, ela não fica nem 1 ano naquele lugar. Mas você já parou para entender o porquê? Será que aquele lugar é um ambiente saudável de trabalho? Será que ela estava feliz fazendo aquilo? Será que era justo? Então, a gente sempre tenta olhar para os dois lados. Né? O que falta hoje no recrutamento é você conhecer a pessoa. Conhecer exatamente aquela pessoa que você está contratando. Perfeito. E é tudo para ontem, tudo corrido, né? Ah, não, preciso para amanhã um profissional. Mas faz quanto tempo que você precisava desse profissional? Ah, faz umas 2 semanas, mas agora você quer para amanhã. E não criou um banco de talentos? Não, e banco de talentos, gente, é uma coisa que eu acho engraçada. A gente tem um banco de talentos muito rico. Tá? A gente hoje, somando nossos canais prioritários, passa de 50 mil. Uau. Né? Você trouxe um dado que eu falei, algumas coisas têm que ser atualizadas, Vamos mas tudo bem. Nem eu atualizo no meu próprio LinkedIn, então tudo certo. Mas montar banco de talentos, que a gente tem esse serviço hoje, não é só porque eu tenho um banco de talentos que ele é seu banco de talentos. Porque quem é a CZ? Qual é o fit cultural da CZ? Qual é o tipo de pessoa que faz sentido na CZ? Quais são os clientes que a CZ toca? Então, a partir disso que é criado um banco de talentos prioritário.
Legal. Olha, essa pessoa realmente a gente conversou, entendeu, e ela sim tem tudo a ver com vocês. Então, se no futuro ela estiver disponível e vocês tiverem uma vaga, pode chamar. Perfeito. Não, tem aqui 10 diretores de arte, 10 criativos, só chamar. Não é assim. Que legal. Então, banco de talentos, as pessoas costumam dizer, eu tenho o banco de talentos da minha empresa. Você conhece essas pessoas? Você entrevistou essas pessoas? Que essa pessoa realmente tem fit com você? Ou só porque se cadastrou no banco de talentos já conta? Perfeito. E isso também a gente vê essa questão de, só porque se cadastrou ali, tem um banco de talentos, aí ok, você vai lá, chama a pessoa para entrevista, contrata, a pessoa vai embora depois de 2, 3 meses, e aí você fala, o problema é eles. Não. Você tem que se lembrar que não era o seu banco de talentos, não era o perfil para você. Exatamente. Que legal. Quais curiosidades você pode contar pra gente do mercado, daquilo que você vê no dia a dia? Nossa senhora, a gente vê tanta coisa maluca assim. Conta uma maluca e uma muito genial que você já viu. De maluco, muito... Vai pensando aí que eu vou contar uma pra você, que aconteceu aqui na CZ. Eu adoro sentar eu sento na frente do RH, né, aqui na CZ. E eu adoro ver as coisas que chegam pra gente e o RH às vezes comenta ali. E uma vez chegou pra gente uma pessoa que, numa das perguntas, né, eliminatórias ali, era qual cadeira você gostaria de sentar na CZ? A pessoa mandou o link do Mercado Livre e a descrição da cadeira que ela queria sentar. Interpretação é tudo, né? E aí a gente fala, como explicar para essa pessoa que não era nesse sentido? E a gente vê muito disso, né? É uma questão preocupante até. Você lembra de alguma situação assim? Eu falar do recrutamento, né? Coisas que eu já vi que, assim, é preocupante. Eu já vi pessoa fumando na entrevista. Na entrevista? Tá conversando aqui, pega o cigarro, começa a fumar. Que você fala, calma aí, né? Você tá participando de uma entrevista de emprego. Não é porque você tá na sua casa que você pode acender um cigarro, né? Sim. Pessoas deitadas, isso a gente já viu de também. regata, pessoas que são mal educadas. Teve uma entrevista que fui fazer, comecei a perguntar um pouco mais, né? Então, me conta mais. Mas por que você quer saber? Não, mas faz parte, tô querendo te conhecer pra gente, né? Entender aqui, né? Pra eu te apresentar melhor a agência que tá contratando e tal. Não, eu já trabalhei em boas agências e você não viu meu currículo. Aí Gente! Cara, é um ego assim que não fazia sentido nenhum. Eu falei, desculpa, mas se você continuar com esse tipo de conversa, não dá pra gente seguir, né? Pessoas muito prolixas. Tem pessoas que às vezes entram na entrevista e acham que é terapia. Então, às vezes a pessoa tá desesperada mesmo, né? Tá muito tempo desempregada e tal. Só que começa a falar e não deixa mais o recrutador conversar, não deixa mais perguntar nada. E aí é 1 hora que a gente faz de entrevista, geralmente. 50 minutos a gente conseguiu fazer uma pergunta. E a gente geralmente tem 7, 6, 8, dependendo da vaga, até 10 perguntas. Como que você segue com um perfil desse? Né? A pessoa, ela não tem ponto final. Sim. Ela fala, já volta de novo, tudo já repete, e você não consegue cortar a pessoa. Nossa. Então tem de tudo um pouco, né? Que eu já vi, assim, pessoas, por exemplo, que a gente tinha uma vaga, e lá atrás, né, que aconteceu, por isso que a gente vai melhorando os pontos, a gente falava quem era a agência. Essa pessoa ainda não tinha passado 100% no processo seletivo, ela estava em andamento. Ela foi lá bater na agência. E aí? Olha, eu quero começar a trabalhar, porque eu já fiz uma entrevista. Então, né, a gente falou, opa, só revela o nome da agência quando essa pessoa realmente, né, é entrevistada e tal. Antes a gente deixava aberto, né, o nome da agência. Então, as pessoas, lidamos com pessoas. Então, as pessoas, elas fazem 1000 coisas ali pra, enfim, né, do jeito que elas acham, né, melhor. Já fiz entrevista com um cara no mercado, eu falei, mas tá um barulho, não consigo falar com você direito, conexão ruim. Não, é que eu tô no mercado, hoje tem jogo do meu time, tô comprando uma cerveja aqui. Meu Deus. Pô, mas você sabia um dia antes do horário, você não se preparou pra isso, né? Pra você, então, tanto faz, eu vou ali no mercado enquanto eu converso, porque... Sim. Então... Quais dicas e boas práticas, então, você pode dar para as pessoas na hora de fazer a entrevista e se sair bem? Eu acho que essa pergunta é importante. Gente, não tem um segredo, né?
você vai falar de trabalho, é sério. É uma coisa séria em entrevista. Você está sendo avaliado para trabalhar num lugar. Se você não tá afim, é só dizer, falar, não gostei da oportunidade, você me explicou melhor, não faz sentido. Né? Se prepara para essa entrevista. Não tô dizendo que você tem que mulher tá mega maquiada, mas poxa, no ambiente ali, tranquilo, né? Hoje é tudo muito por vídeo, entrevistas, né? Antes de ser a final, né, numa presencial. Então, poxa, se prepara. Você não sabe ainda, no caso de uma empresa de recrutamento, você não sabe ainda quem é a empresa contratante. Mas estuda o escopo daquela vaga que você se candidatou. Legal. Bom, depois você sabe quem é o contratante. Estuda aquela empresa, né, para chegar preparado. Tenha uma postura séria, fale, saiba o tempo certo de falar, não fica ali tentando se vender muito. Eu dou uma dica que eu acho que é importante, as pessoas ficam nervosas. Sim. E quando as pessoas ficam nervosas, elas acabam se prejudicando, se auto-sabotando. Sim. Diga. Pode ser com um teste, case, ou com a entrevista com o recrutador, ou com a empresa que você passou para a fase final. Diga, estou nervoso. Porque isso vai te acalmar. Dizer que está nervoso vai te acalmar. Porque você vai expor aquele sentimento que está te agoniando. E a partir disso, as pessoas do outro lado também vão dar um espaço para você se recuperar. As pessoas, às vezes, não, elas estão nervosas, elas não conseguem. E a gente, óbvio, como empresa de recrutamento, fala, você tá nervoso? Calma, quer pegar uma água? Tô percebendo que você tá um pouco agitado, não tá conseguindo se expressar bem e tal. Legal. Porque senão a pessoa perde uma oportunidade incrível, ela é uma pessoa incrível, mas por puro nervosismo. Que legal. E vai outra dica aí, respira, gente. Faz assim, ó. Exatamente. E aí você fala. A respiração ajuda tanto a controlar a ansiedade e o nervosismo. Eu participo de bastante podcast. Mas todo podcast dá um frio na barriga. Sim. Dá um nervosismo, né? Então, todo mundo fica nervoso. Sim. Então, é normal. Só respira e vai se acalmando. Exato. E como dica de técnica de comunicação e oratória, a naturalidade é o que faz você se vender. Seja natural. E você, de fato, dizer, estou nervoso ou estou nervosa e respirar e começar a falar de novo. Tá tudo certo. Um outro ponto importante, não fica pedindo desculpa. Ai, desculpa aqui, desculpa. Tá tudo certo. A gente sabe que existe uma pessoa do outro lado, com sentimento, com emoções. A gente entende isso. Mas o se desculpar muito também pode te prejudicar. Então, respira fundo, diga que está nervoso e segue a sua entrevista que vai dar certo. Sim. Alex, nós temos uma brincadeira aqui no podcast que chama bate-bola publicitário. É uma brincadeira de este ou aquele. Você só pode escolher uma opção ou outra, tá? Nossa Senhora. E eu sempre adianto que é difícil escolher um ou outro. Poxa vida. Vamos lá que eu confio no seu potencial, vai dar certo, tá? Alex, redação criativa ou estratégia de recrutamento? Nossa, eu amo os dois. Eu venho da redação, né? Mas devido ao momento hoje, o recrutamento estratégico. Recrutamento estratégico. Agência tradicional ou startup inovadora? Startup inovadora. Show. Trabalhar em home office ou no escritório? Home office. Show. Profissional com experiência ou talento recém-formado? Experiência. Dia de brainstorm criativo ou dia de recrutamento intensivo? Ah, não, gente. Recrutamento intensivo cansa muito. Vamos para um brainstorm, para dar uma quebrada aí, né? Show. Carreira solo ou fazer parte de uma equipe? Fazer parte de uma equipe. É muito bom, né? Uhum. Você constrói muito mais. Bem melhor. Pesquisas profundas sobre o mercado ou consultoria personalizada? Eu adoro pesquisa. Eu adoro. Consultoria é importante, mas pesquisa te dá parâmetro. Dados. É. Direção, né? Recrutar para grandes agências ou para startups? Poxa, não pode ser para os dois? Não, vai escolher um. Pode ser para os dois. A gente recruta para todo mundo. Show. Consultoria de carreira individual ou mentorias em grupo?
É que são valores diferentes, né? A consultoria individual custa mais caro, mas ela faz muita diferença, porque é você dando consultoria para aquela pessoa, entendendo as dores dela. A mentoria é meio que geralzão ali, pode servir ou não. Legal. Então, consultoria individualizada. Individual. Trabalhar com profissionais experientes ou talentos em formação? Eu acho que a combinação dos dois é muito boa, quando ambos estão querendo ensinar ou aprender. Mas no meu negócio, eu prefiro profissionais já experientes, porque a gente tem um olhar técnico, né? Então, não dá para ser alguém que está começando. Que legal. Quer comentar sobre algum deles que você gostou mais, acha importante? Do que? Do bate-bola? Do bate-bola, de alguma dessas perguntas que te fiz. Não, todas são excelentes, tá ótimo. Que legal. Alex, estamos chegando ao final desse episódio. Quero que nesse momento você olhe para a câmera, enfim, dê uma dica, um conselho. Eu sei que aqui a gente já falou bastante sobre inúmeros pontos, mas se tem algo que você queira reforçar, deixar uma dica, uma frase final para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Pessoal, acredite em você, no seu potencial, estudem, aprendam, se qualifiquem, se reinventem, independente da sua idade, independente da sua experiência, todo dia a gente aprende algo novo. Você pode ter 20 anos de experiência, mas não pode parar no tempo. Você pode ter 1 ano de experiência e não pode achar que sabe tudo. Então, viva nesse ciclo de aprendizado. O nosso mercado, ele, segundo pesquisas, as pessoas não investem em si, né? Então, invista em você que vai dar tudo certo. Que sensacional, façam isso, façam muito, de preferência. Pessoal, esse foi mais um episódio do CZ Talks. Sigam o Alex nas redes sociais, sigam o Olha Vaga, qual que é o arroba do Olha Vaga? Grupo Olha Vaga. Grupo Olha Vaga nas redes sociais. Siga a Agência CZ, me siga nas redes sociais. Curta, comenta, compartilha e até o próximo episódio. Tchau, tchau!